Na história, cerca de 400 anos atrás, surgiu o famoso comércio transatlântico de escravos, ou o que chamamos de tráfico negreiro, que ocorreu legalmente em várias partes do mundo. Esse comércio envolveu 3 continentes, Europa, África e América, com pelo menos 17 milhões de africanos sendo vendidos como escravos. Essa prática acontecia em um sistema chamado triangular trade, ou comércio triangular. Os escravos eram usados como moeda de troca por mercadorias trazidas da Europa. E depois, os navios mercantes levavam esses produtos para as ilhas do Caribe e a América do Norte. A maioria dos escravos, geralmente africanos da África Ocidental, eram mantidos em condições extremamente precárias e superlotadas no porão dos navios, onde as viagens podiam durar muito tempo, resultando em mortes durante o trajeto. A maioria dos escravos era transportada em porões, mas houve um navio chamado Clotilda que foi feito especialmente para contrabando, trazendo mais de 100 escravos para a América de forma ilegal, 50 anos após a proibição do comércio de escravos. Recentemente, arqueólogos marinhos descobriram os restos do Clotilda, o último navio negreiro em mais de 160 anos. Mas como podemos ter certeza de que este navio é realmente o Clotilda? Vamos juntos buscar a resposta. Antes de falarmos sobre o Clotilda, vamos dar uma olhada na história do tráfico de escravos na Europa e na América. Os escravos existiam em várias culturas desde os primórdios da civilização humana. Uma pessoa podia se tornar escrava ao nascer ou ser capturada para ser trocada como propriedade, sem possibilidade de resgate, obrigando-se a trabalhar sem remuneração. O surgimento da escravidão provavelmente se deu em decorrência de guerras entre tribos, onde os derrotados se tornavam escravos dos vencedores. Por exemplo, no Egito, os guerreiros capturavam prisioneiros para trabalhar na construção das pirâmides, ou os romanos, que utilizavam centenas de prisioneiros para construir cidades. O comércio de escravos se expandiu para a Europa e a América, onde mercadores europeus viajavam para a África, onde os chefes tribais tinham grande poder e frequentemente se envolviam em conflitos, que geravam uma alta demanda por armas. Assim, os escravos se tornaram mercadorias vivas. Nos séculos 17 a 19, o comércio de escravos era um negócio extremamente lucrativo. Impulsionado pelo aumento do consumo de açúcar na Europa e América, que demandava mão de obra para cultivar a cana-de-açúcar. No sul dos Estados Unidos, havia uma necessidade urgente de mão de obra para cultivar algodão e sal. Mercadores europeus compravam homens, mulheres e crianças da África, que eram acorrentados e mantidos em instalações próximas aos portos, aguardando os navios compradores, às vezes por meses. Depois, eram levados para o porão dos navios, onde ficavam sem luz por longos períodos. As condições superlotadas causavam muitas mortes, o que impactava os custos do comércio. Portanto, era crucial transportar o máximo possível de escravos a cada viagem. Quando os navios chegavam aos portos de destino, os sobreviventes eram limpos, classificados e preparados para a venda. O comércio de escravos continuou até 1833, quando o Parlamento Britânico aboliu a escravidão em todo o Império Britânico, tornando-se o primeiro país a fazê-lo. Isso levou à abolição em vários outros países europeus. Aqui no Brasil, após 6 dias de debate no Congresso, foi assinada pela Princesa Isabel em 1888 a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, mais de 85 anos após a Inglaterra ter sido o primeiro a abolir a escravidão. Já nos Estados Unidos, o presidente Abraham Lincoln aboliu a escravidão em 1865. O comércio de escravos na Europa e na América durou cerca de 400 anos e estima-se que cerca de 17 milhões de africanos tenham sido vendidos como escravos. Nos Estados Unidos, uma lei proibindo o transporte de escravos através do Atlântico entrou em vigor em 1808. Mas em julho de 1859, mais de 50 anos após essa proibição, um navio chamado Clotilda partiu de uma cidade chamada Vida para Mobile, no estado do Alabama, contrabandeando mais de 100 africanos, principalmente da tribo Tuskegee, para os Estados Unidos. O navio foi queimado para destruir as evidências, e desde então, ninguém tinha visto os restos do Clotilda por mais de 100 anos. O Clotilda é considerado o último navio negreiro construído especialmente. Ele era uma embarcação à vela, diferente dos navios comuns, e um dos 5 construídos na região da Bahia, com registros detalhados de sua construção.
Vários anos se passaram em busca do Clotilda, mas os esforços falharam devido aos pântanos, lama, lagos e outros destroços na região do rio Mobile. Em 2018, surgiram notícias sobre a descoberta de um navio chamado Clotilda. Após investigações, determinou-se que não se tratava do Clotilda. No ano seguinte, em 2019, arqueólogos marinhos dos Estados Unidos finalmente encontraram os restos de um navio queimado nas águas do rio Mobile, Alabama, que correspondia às características do Clotilda. Os documentos históricos confirmaram que o navio encontrado era, de fato, o Clotilda, após a verificação de suas dimensões e a madeira utilizada na construção. O Clotilda é um dos poucos navios descobertos entre milhares que transportaram africanos escravizados através do Atlântico para os Estados Unidos. Essa descoberta foi significativa para a comunidade de Africaton, em Alabama, pois serve como uma chave para entender o passado dos descendentes dos sobreviventes do Clotilda, que se estabeleceram na comunidade após a Guerra Civil. Eles afirmam que a descoberta do navio não é apenas sobre a embarcação, mas sobre a busca por história, identidade e justiça. Isso ajuda a revelar um capítulo perdido da história americana. A história do Clotilda e da comunidade de Africaton vem recebendo atenção significativa, resultando em documentários e exibições em festivais de cinema como o Sundance Film Festival.